Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados do canal do YouTube, muito bom dia. Hoje, terça-feira, o dia amanheceu um pouquinho fresquinho, nublado, graças a Deus, né? Esse foi o dia que Deus nos deu, alegremos-nos, regozijemos-nos nele, amém, queridos? Quero te desejar a paz do Senhor, muita saúde, muita alegria nesse dia e muita vitória, né? Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Amém? Olha, amados, ontem eu precisei pegar um Uber, né? Porque eu tinha deixado meu carro para conserto. E como sempre faço, né? Eu sempre puxo assunto com o motorista e esses assuntos quase sempre terminam com a palavra de Deus, né? Papo vai, papo vem, e ele acabou se abrindo e disse que estava muito decepcionado, né, com a sociedade, com as coisas. Ele tinha feito uma sociedade com uma pessoa, né, não entrou muito em detalhe, e essa sociedade não deu certo porque o seu sócio começou a enganá-lo, né, tirar dinheiro demais, né, sem que ele soubesse, enfim, nessas coisas, né? E isso custou quase que a destruição da sua família, do seu casamento, né? E eu não perdi a oportunidade, lógico, de consolá-lo com conselhos da palavra de Deus. E qual não foi a minha surpresa, né? Quando ele agradeceu e se revelou cristão evangélico. E por isso que ele ainda estava de pé, né? E eu estava pensando nisso, né? Eu abençoei, eu estava pensando nisso e isso serviu de tema para hoje, para a gente tratar hoje de uma forma carinhosa, né? Olha, meu dia a dia, estou falando de mim em particular, sempre é marcado por leituras, reflexões. Eu tenho o hábito de ler, né, mais de um assunto ao mesmo tempo, né? Claro que em primeiro lugar a Bíblia, mas nesse momento eu estava lendo aqui sobre perseverança, sobre coragem, sobre ânimo, e lendo uma postagem que tem o título de Corra com os Cavalos. O autor é Eugene Peterson, né? E me lembrei de Jeremias 12, né, em que o profeta ele recebe de Deus uma resposta aos seus muitos questionamentos. Jeremias tinha muitos questionamentos, né? Na Bíblia nós vemos exemplos de muitos questionamentos, né, de homens de Deus, como foi o caso de Asaf, no Salmo 73, de Abacuque, Davi, em muitos salmos, né? E quer saber, conosco não é diferente. Nós temos muitos questionamentos sobre coisas, sempre estamos perguntando por quê, não é? Analisando a nossa vida, né, olhando ao nosso redor, os fatos que marcam o nosso dia a dia, os acontecimentos, muitos deles nos causam tristezas, desgastes, e perguntamos por que foi assim, por que não foi diferente, ou porque até mesmo de forma errada, por que Deus não viu e não interviu, né? Não está vendo o que está acontecendo. Olha, nós sabemos, neste mundo, nós somos marcados por injustiças, né? É o que Deus nos chama, né, para nós vivermos, né, para nós lutarmos em confronto com o pecado, com as lutas quase sempre, contra as coisas que não aceitam a retidão e tudo que se opõe à moral, ao evangelho, né, da santidade. Ele nos chama para quê? Para vivermos o evangelho que Jesus nos propõe, né, que implica, na maioria das vezes, de sermos até enganados, amados, rejeitados, desprezados, né, injustiçados, e muitas vezes vindo de pessoas a quem nós amamos, né? Então, eu estava lendo aqui Jeremias 12, e depois de ler esse artigo do Peterson, né,
E aprendemos com Jeremias a respeito de situações como as que eu falei, né? O texto diz de correr com os cavalos. Você pode perguntar que loucura é essa, né? De um homem competir com um cavalo. Um cavalo pode chegar a uma média de velocidade de 60 quilômetros por hora, né? Como é que um homem poderia vencê-lo? Claro que isso é uma figura de linguagem, né? Nós vamos ver aí, Jeremias foi um profeta que passou por muitas crises em seu ministério, por lutas, por rejeições, mas foi um homem totalmente aprovado por Deus, né? Sua vida sempre foi dedicada ao Senhor e seu ministério inteiramente comprometido com a fidelidade da palavra de Deus, sempre sofreu muito por ser fiel a Deus. E é assim conosco, né? Diante das lutas e adversidades que Jeremias enfrentou, com a oposição, claro, infelizmente, né, da própria família, o texto diz isso, diante de quase toda, né, as lutas e batalhas, ele pensou em desistir, né? Então, diante desse pensamento de desistir, né, parafraseando, né, a leitura de Jeremias 12, Deus diz para ele: olha, a vida é difícil. Você vai desistir diante da primeira onda de oposição, né? Você vai se refugiar em casa, se ausentando da igreja, como muitos fazem. Claro que ele, naquele tempo não tinha igreja, se ausentando do ministério, do meu chamado, né? Como muitos fazem hoje. E Deus disse ainda: eu te chamei para viver o seu melhor, para perseguir a justiça, manter a direção rumo à excelência. Eu te chamei para uma vida com propósito, muito além do que você pensa ser capaz de viver. Eu prometi te dar força suficiente para você cumprir o seu destino, o seu ministério. Agora, ao primeiro sinal de dificuldade, você está disposto a desistir? Se você se sente fatigado por essa multidão comum, né, por essas coisas que o mundo oferece, o que fará quando a verdadeira corrida começar? Sim, meu irmão, porque a verdadeira corrida está por vir contra os velozes cavalos, né, da excelência, da autoridade, da aristocracia, da sabedoria, enfim, né, do poder humano. O que você realmente deseja, Jeremias? Quer arrastar-se, acompanhando a multidão, né, que foge a cada dia das lutas, das batalhas? Olha, queridos, Deus estava dizendo a Jeremias que a luta maior ainda estava por vir, né? Que os exércitos anteriores, aquilo que ele já tinha passado, só tinha infantaria, mas os caldeus tinham cavalaria e os atacaria como uma enchente, né? A resposta de Deus foi a sua própria vida, no seu ministério, né? E ele respondeu: eu correrei com os cavalos, né? Então, queridos, eu sei que todos nós temos lutas, temos dificuldades, como foi com Jeremias, também foi com o Senhor Jesus, foi com Paulo, foi com Pedro, foi com João, e será também conosco. Talvez você possa estar pensando: pastor, você diz isso porque não vive o que eu estou vivendo. Você não tem os mesmos problemas. Olha, eu vou te dizer uma coisa: eu posso não ter os mesmos problemas que você, mas tenho outros. Eu também tenho problemas, tenho dificuldades. E sei que o Senhor, a cada um deles, está me forjando, me capacitando a correr com os cavalos, assim como também deseja fazer o mesmo com você, né? Então eu desafio você, meu amado, meu irmão, minha irmã, a colocar suas lutas diante do Senhor. Desafio você a orar, pedindo forças a Ele, para que Ele te revista com o poder do alto, como fez com Jeremias. Embora Jeremias tenha tido um ministério de muitas lutas, em tudo ele foi vencedor. Então, queridos, amados irmãos e irmãs, que o Senhor os abençoe rica e poderosamente. Que vocês corram com os cavalos, sejam vencedores. Olha, Paulo afirmou, né, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Está lá em Romanos 8. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te capacite, e que cada um de vocês tenha ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Olha,
compartilhe essa mensagem com alguém, né? Toque no sininho, inscreva-se nesse canal, né? Isso é muito importante. Dá o seu like, né? Que é muito mais importante também, e que você possa, né? Estar cada dia, a cada momento preparado, porque coisas maiores virão. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.